fui comprar um apartamento, mas descobri que uma pessoa tinha morrido ali. Compro ou não compro, moro ou não moro? Me mandaram essa pergunta. Compra? O que tem? Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. O que garante que esse local que você está aí agora, vendo esse vídeo, você está em algum lugar? Ou o local que você mora, que você trabalha, que garante que nunca morreu ninguém aí? Que garante que há 20, 30 mil anos atrás, não teve uma morte aí, uma guerra aí já não foi um cemitério, e que ninguém sabe que historicamente os vestígios já nem existem mais? O que garante? Entenderam? Então, assim, não é porque houve uma morte num determinado lugar, gente, que aquele lugar está amaldiçoado. Porque o que é morte para nós, para o plano, para o lado de lá, é vida. Tem sempre alguém de braço aberto esperando aquela pessoa do lado de lá. Às vezes não está lá na hora, com o bracinho aberto, mas deseja que a pessoa volte. Então, assim, o que é morte para nós aqui é vida lá. Então, para quem está lá, recebendo aquela pessoa, aquele lugar é um lugar abençoado. Nossa, foi nesse local que a pessoa fez a passagem, veio para o lado que a gente está aqui, pensam eles lá no mundo espiritual. E para quem está aqui, nossa, morreu alguém, esse lugar deve ter uma energia ruim. E se fosse assim, o lugar que nasce pessoas também estaria amaldiçoado, porque o nascimento para nós aqui de uma pessoa é como se fosse a morte para alguém do lado de lá. Então o pessoal do lado de lá amaldiçoaria as maternidades, por exemplo, ou as casas em que nasceram pessoas, porque, nossa, ali foi o local que a gente perdeu fulano de tal, ele foi para a matéria ali naquele local, ele nasceu na matéria ali. Para nós isso é uma morte, amaldiçoamos esse local. Que energia ruim tem nesse local? Aí já para os que estão aqui, nossa, aqui fulano nasceu, que bênção. Peraí, é questão de ponto de vista. Então para com esse negócio de, porque morreu alguém ali, amaldiçoou. Agora, tem gente que fala, não, Hernani, mas eu sei de casos de pessoas que morreram num determinado local e ali ficaram presas. Acontece, mas de cada 100 pessoas que morrem num lugar, de cada 100 casos como esse, de cada 100 casos como esse, 1 ou 2, o espírito fica ali, nem fica por muito tempo, gente. Fica ali só até entender o que aconteceu. Ou até ele aceitar o que aconteceu, porque às vezes ele entende, mas não aceita. Aí é fazer um trabalho de doutrinação. Aí vai da crença de cada um. Tem gente que chama pessoas para fazer oração, vigília, novena, descarrego, evangelho no lar, desobsessão, exorcismo, limpeza energética. Aí vai da crença de cada um. Se o camarada não acredita em nada, o fato de você não acreditar não quer dizer que não exista. O interessante é que essas pessoas não acreditam no invisível, no plano espiritual, acreditam no Wi-Fi, não vê, mas acredita no sinal de televisão, não enxerga, mas acredita, né? Ou seja, o ser humano só acredita no que quer e no que o seu intelecto permite, né? Partindo do pressuposto que existem 3 inteligências básicas, né? Que é a inteligência emocional, a inteligência intelectual e a inteligência espiritual. Há quem diga que são 4, né? Inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência espiritual e inteligência consciencial. Mas a consciencial e a espiritual caminham bem próximas, então vamos fundir numa só. Se o camarada ele tem uma inteligência emocional boa, inteligência intelectual boa, mas ele ainda não tem maturidade para desenvolver sua inteligência espiritual, ele vai estudar, e a espiritualidade não vai compreender, não vai aceitar, não vai conseguir. Então, o ateu, por exemplo, ele é um cara muitas vezes é um cara muito inteligente, intelectual, racionalmente inteligente, muito inteligente emocionalmente, mas espiritualmente, a inteligência espiritual dele ele ainda não desenvolveu. Então, você vai ver aí caras dando palestras, aí são PhD, são pós-doutor, né? Livre docente, não sei o quê, tem mestrado, tem doutorado, não sei o quê, coaching, palestrante, escritor. Mas o cara desenvolveu o intelecto, desenvolveu o emocional, mas a inteligência espiritual dele ele não desenvolveu. E ele vai ser um ateu. Qual o problema? Um dia ele vai desenvolver essa inteligência. Pode ser que ele não seja nunca um religioso, porque religiosidade são coisas bem diferentes de espiritualidade. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é uma coisa. Um é água, o outro é óleo. Uma coisa não tem a ver. Geralmente, pessoa muito religiosa, ela vende o peixe como se fosse espiritualizada, mas não é. Porque a pessoa verdadeiramente espiritualizada, ela se distancia das religiões. Ela se distancia. A verdadeiramente espiritualizada se distancia. Então não adianta um camarada vir, eu que eu sou muito espiritualizado, que você vê, minha religião é tal, então não é espiritualizado.
Não tem como casar as duas coisas, não tem. Mas raríssimas exceções, igual teve gente falando, o Dalai Lama é espiritualizado e religioso. Não, ou é uma coisa ou é outra, entendeu? De repente ele até se espiritualizou muito, e por uma questão de marketing ele tem que manter uma certa postura de budista, mas não se sabe se isso fala, o quanto isso fala no coração dele. Caso ele seja mesmo uma pessoa muito espiritualizada, não tem como ser as duas coisas, espiritualizado e religioso, ou é uma coisa ou é outra. E o ateu, ele um dia, já que ele não tem inteligência espiritual amplamente desenvolvida, um dia ele vai se tornar, vai sofrer bastante até chegar lá, muitas vezes nas outras encarnações, vai ter muitas crises existenciais, até um dia ele chegar no grau do desenvolvimento da inteligência espiritual. Aí ele passa por toda a fase religiosa, passa por um monte de religião, até ir se desprendendo delas, até ir se desprendendo, mas vai tempo. Enquanto isso, deixa como ateu mesmo. O cético já está caminhando, está desenvolvendo um pouco a inteligência espiritual. E é isso, se é ateu e mora num lugar onde morreu alguém, isso não quer dizer que aquele morto não esteja ali, caso seja um morto que ainda não aceitou a partida, não entendeu. Vão conviver os dois ali, aos trancos e barrancos, ou sei lá de que maneira, até um dia a situação se resolver, até um dia os dois vão se desamalgamar, porque vai criar uma amálgama entre os dois ali, porque o falecido muitas vezes não enxerga o vivo ali, ele não enxerga, ele começa a achar que a casa dele tem assombração, porque o vivo está arrastando o móvel para lá, para cá, para lá, para cá, e ele achando que, deve ter uma assombração aqui, o morto dizendo, né? Porque o falecido ainda acredita que ele está vivo, e ele não enxerga muitas vezes o mundo dos encarnados. E muitas vezes ele não enxerga também os espíritos, tão preso que ele está na realidade dele, ele só enxerga o que ele quer. E aí vão convivendo ali, até alguém, né, que tem um pouco de experiência, de visão, de entendimento, faça alguma coisa para que aquele espírito seja envolvido em muita luz e seja encaminhado, do contrário vai ficar ali. Às vezes o camarada era até um ateu, o espírito que está ali na casa, né, porque também não aceitava, não acreditava, era agnóstico, era ateu, enfim. Mas não há mal que sempre dure, não há bem que não se ature. Uma hora aquele espírito vai ter que sair dali, né? Uma hora vai ter que ir embora, de um jeito ou de outro. Mas que é muito raro o espírito ficar onde ele morreu, é muito raro. Como é muito raro, tem gente que fala, porque no cemitério deve ter muito espírito de morto, né, vagando lá, então, a maioria das pessoas que são sepultadas, o último lugar que elas querem ficar é no cemitério. Boa parte delas não fica nem no próprio velório, elas passam mal, desmaiam, entre desespero, depois não querem nem ver a cova delas, não fica. Se você vê algum espírito no cemitério, vai ver, se você tiver clarividência, muito pouco provável estar enterrado ali, muito pouco provável. Geralmente espíritos que andam em cemitério são espíritos que estão ali em trabalho, né, para o bem ou para o mal, e em alguns casos são espíritos que eles ficam ali porque eles sabem que ali eles têm um pouco de sossego, e outros ficam ali exatamente esperando pessoas irem para pegar energia prânica de encarnados ou desencarnados que ainda estão ali, deixaram suas respectivas energias, né, ou ectoplásmicas, energias ectoplásmicas também. Alguns poucos vagantes, espíritos vagantes ficam ali, alguns que tem um caso, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, perderam o pai, e 10, 15 anos depois a pessoa morreu, achou que iria encontrar o pai, não encontrou, não sabe onde o pai está, não tem notícia do pai no plano espiritual, mas ela também já desencarnou, e a pessoa volta ali onde foi enterrado o pai, na esperança do pai aparecer. Pode acontecer, o espírito está buscando alguma coisa, ele está procurando alguma coisa, mas a maioria não fica em cemitério, não. Eles vão para cidades espirituais, eles vão para uma colônia, eles vão para uma aldeia, eles vão para um plano, um reduto espiritual, muito menos. Cemitério, você ficaria no cemitério, do lado do seu túmulo, só porque você aceitaria ficar?
Para pensar. Entendeu? Porque as pessoas têm uma noção muito errada de morte. Elas acham que assim, eu morri, eu vou para onde? Você vai para onde você vai quando você dorme. Quando você dorme, você vai para algum lugar. Seu espírito sai do corpo e vai para algum lugar. Um lugar compatível com o seu nível evolutivo e com as coisas que você gosta. Quando você morrer, você vai para os mesmos lugares que você costumava ir quando seu corpo físico dormia, quando seu corpo físico apagava. É um lugar onde você é compatível com as suas vibrações e com as suas afinidades. É para lá que você vai. Entendeu? É para lá que você vai. E boa parte das pessoas quando dormem, boa parte vai para o umbral, viu, gente? Você que está vendo esse vídeo, talvez quando você durma você vá para o umbral. Tem como eu saber? Tem. Consulte a espiritualidade de alguma forma. Consulte, mas boa parte das pessoas vai para o umbral. E o umbral não é aquele lugar ruim de sofrimento, aquele geralmente é um umbral de suicida, um umbral de psicopatas, pessoas que muito ruins, que geralmente vão para aquelas zonas muito baixas, porque elas vibravam no muito baixo, né? Aquelas pessoas que praticavam feitiçarias muito ruins, geralmente elas vão para um lugar onde a massa energética é mais densa, e não é assim que morre também não, depois é que elas às vezes são puxadas, mas geralmente um umbral, quer ver um exemplo de umbral? Se você agora ganhasse 10 mil reais e 30 dias de folga, para onde você iria? Responda, fala em voz alta, para onde você iria? Pois é, o umbral que você vai é desse jeito aí. Mas é um lugar tão gostoso lá, de uma energia tão boa. Então, umbral também tem energia boa. Umbral também tem luz, umbral também tem gente bacana, umbral também tem ambientes de tranquilidade. Umbral, gente, é qualquer faixa vibratória que se assemelhe demais à Terra. Por exemplo, tem gente que fala, a praia muitas vezes ela entra numa frequência totalmente umbralina. Pega aí 4 dias de feriado com sol, umbral total, a praia vira um umbral. E você não gosta de uma prainha? Entendeu? Umbral. Porque espíritos evoluídos não tem necessidade de pegar 4 dias de praia, vai tomar um sol, vai ficar lá olhando para a mulherada, eu vou ficar andando na areia. Isso é necessidade de quem está em faixa umbralina. Quem está um espírito evoluído, desprendido de matéria, não pensa em pegar feriadão prolongado de 4 dias de sol na praia, gente. Eu vou lá para sossegar um pouco, para relaxar a mente, para espairecer. Então, o espírito que está na luz, está evoluindo, não precisa espairecer. Então, boa parte das coisas, a Terra é muito frequente, a Terra é uma frequência umbralina total. Tudo isso que você faz de gostoso aqui na Terra é umbral. E você vai para um lugar compatível com isso aí, provavelmente. Umbral. E muito provavelmente o tempo que você viveu lá no plano espiritual, antes de reencarnar, o período você viveu no umbral. Muito provavelmente você viveu no umbral. Você nasceu e morreu e desencarnou vivendo em umbral. Faz o quê? 3, 4 mil anos que sua vida é habitar no umbral. Sua casa é um umbral. Mas minha casa é super bacana, é super tranquila, tem uma energia super gostosa, tal. Pois dependendo do tipo de papo que rola dentro da sua casa, dependendo do modo que vocês resolvem as coisas dentro da sua casa, umbral. Uma discussãozinha que tiver assim, que cause esgotamento ou aborrecimento, umbral. Pode até ser um umbral de luz, que também tem. Um umbral gostoso, um umbral zen, umbral. Então, desmistifica esse negócio que umbral é um lugar escuro. Tem umbral escuro. Terrível, com pessoas gemendo, chorando. Tem. São as chamados bolsões de sofrimento. Tem. E não são poucos. Mas a maioria dos umbrais é o que você vive hoje. É o seu condomínio, é o ônibus que você pega de manhã para trabalhar, é o seu local de trabalho, é a sua vizinhança, umbral. E você vai para lugares compatíveis com isso aí. Você prefere ficar num lugar assim ou no cemitério lá? Você vai para o seu umbral. Você já está acostumado a viver em terra, você vai para um lugar semelhante lá no plano espiritual, no seu umbral de sempre.
Entendeu? É isso aí. Então, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Se não permitir, paciência.